Olá pessoal, tudo bem? Eu venho aqui hoje neste vídeo trazer para vocês uma distinção muito importante, a qual eu ainda estudo, eu ainda compreendo recentemente, e eu gostaria de compartilhar esse entendimento e dizer que no direito a gente sempre está estudando tudo, a gente sempre está revisando tudo que a gente já estudou, tudo que a gente já aprendeu. Nunca a gente tem aquele conhecimento enraizado, aquele conhecimento que a gente nunca vai procurar rever e nem estudar novamente, nem revisar, como eu disse. Então a diferença e a distinção, como vocês podem ver aí na capa do vídeo ou também no seu título, é entre 4 termos, no qual 2 deles vai ter distinção entre o outro. Todos esses termos, um é diferente do outro, obviamente, mas 2 desses termos, 2 com 2, que eu quero dizer, eles vão ter distinção em um mesmo caso, em uma mesma situação. Vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer. Ajuizar ou interpor, procedência ou provimento. Eu compreendi esses termos há pouco, em uma disciplina que estudava. Compreendi esses termos depois de assistir inúmeros vídeos de doutrinadores e professores do curso de Direito, ensinando as distinções básicas destes termos, e por isso eu trago aqui também para vocês compreenderem, porque o conhecimento não é algo que a gente deve guardar para nós mesmos, é algo que a gente deve compartilhar para conseguir alcançar o nosso objetivo, que todo mundo sabe qual é o nosso objetivo. Primeiramente, é preciso destacar, só para vocês entenderem, que na justiça, quando a gente tem algo lá para se resolver, aquilo que a gente chama na justiça que está para se resolver é de ação, basicamente. A gente nomeia de ação. E uma ação, ela não é interposta. A palavra interpor, ela não está se referindo, ela não tem a ver com a ação. A ação, ela é ajuizada, ou também tem um sinônimo de proposta. Uma ação, ela pode ser ajuizada ou proposta. Esta ação é o termo daquele documento inicial, daquela peça processual inicial, cujo autor é quem trabalha com essa peça, é quem vai utilizar dessa peça para provocar o poder judiciário, o tribunal, a justiça em si, em termos mais genéricos, para provocar a justiça a respeito de determinado direito, a respeito de determinado caso. E a ação, ela é ajuizada. O ajuizamento ou ajuizar está referido, obviamente, com essa questão de uma conduta, ou seja, um movimento de alguma pessoa inicialmente para a justiça, que vai ser nomeado como, mais ou menos, o termo que se dá é a uma ação. Então a ação é aquilo que uma pessoa utiliza, o autor vai utilizar deste instrumento para provocar a justiça para conseguir determinado objetivo, alcançar determinado direito ou resguardar. Então, ajuizar está se referindo, obviamente, mais uma vez eu digo, à questão inicial de se propor uma ação, ou ajuizar ou propor, Uma ação jamais vai ser interposta. Por que jamais vai ser interposta? Porque a interposição, ela está ligada a uma fase em que já existe processo. A interposição, ela está ligada a uma fase processual, que é a fase de recurso. Você interpõe o recurso e não a ação. A ação, ela é ajuizada. Então lembre-se disso. A distinção, como eu compreendi, como os professores e doutrinadores falam, a distinção entre ajuizar e interpor é justamente também o grau, Também o grau, e justamente a fase em que se encontra aquele documento, Aquela peça processual. Qual é a fase que ela se encontra? Se é inicial, representação aí, eu esqueci de citar, da petição inicial, se faz parte de uma inicial, é um ajuizamento.
de uma ação, é uma proposta de uma ação, ou propositura, não sei se esse termo também, propositura, se encaixaria legal, mas a palavra interposição, interpor, está ligado diretamente ao recurso, à fase recursal no processo. Uma outra observação que eu trago aqui para vocês é de que o interpor, ele vai significar mais ou menos por entre alguma coisa, né? Então, justamente, está ligado a essa questão de já existir um processo em curso. Mais uma observação, não se pode confundir a interposição com a impetração, né? A gente não pode confundir interpor com impetrar. Só se impetra remédio constitucional. Este termo impetrar, ele está diretamente ligado, conforme doutrina que consultei e estudei, a ações constitucionais, melhor dizendo, e que são ações específicas diretamente ligadas lá com o texto constitucional, e recebe também essas ações nomenclatura de remédios constitucionais, né? Portanto, essa distinção também precisa ser feita. Então, para a gente compreender esse percurso aí, o autor da ação, ele protocola a petição inicial através do seu representante, né, o advogado, ele protocola a petição inicial e essa fase, né, isso que acontece é o ajuizamento, obviamente, é a proposição, é a proposta, né, através da ação. Passado esse percurso, né, na petição inicial, como vocês verão, ou quem já viu pode confirmar isso, existe no processo, né, em processo civil, a gente estuda que existem três coisas basicamente, né, e aí a doutrina tem uma conversa, uma discussão sobre isso. São as causas de pedir, constantes nessa inicial, são os fundamentos do pedido e também os fatos, né? Para você pedir alguma coisa, você tem que ter os fatos, né, envolvido ali também. Então, só invertendo a ordem, nós temos a causa de pedir, que constitui-se basicamente de fatos mais fundamentos jurídicos, né? E, por fim, na petição inicial, você tem também os pedidos. Ali, você vai elencar, que se elenca, né? Este procedimento terá, digamos assim, um fim dentro de uma fase judicial, que é, digamos assim, eu diria que é a primeira fase, que é a decisão de primeiro grau, a sentença, né? Nós traremos aí também a questão da definição, né, e distinção entre sentença e acórdão. Nessa sentença, o que é que o juiz irá dizer em seu fundamento ao decidir sobre aquele caso, sobre aquela ação que você propôs? Nessa sentença, o juiz irá analisar, já irá ter analisado, na verdade, o mérito, e irá decidir sobre esse mérito. Na decisão desse mérito, o juiz irá dizer se dá provimento, o juiz irá dizer, eu já confundindo aqui para vocês, esqueçam isso, provimento não. O juiz irá dizer nessa sentença se ele irá dar procedência ao pedido, aos pedidos, né? Se for mais de um, provavelmente vai ser mais de um pedido. O juiz irá dar procedência, são três possibilidades, em caso de resolução do mérito. Procedência, parcial procedência ou improcedência. O que significa procedência ou a improcedência? Significa que o juiz irá analisar o seu pedido e irá dizer se você realmente tem direito, se realmente lhe assiste razão e direito, né, sobre aquilo que você vai questionar ou vai requerer ao juiz. Se você realmente, o juiz entender que você tem direito, ele irá dar procedência. Se dentre os pedidos o juiz entender, mas entender mais ou menos isso, ou seja, acatar alguns pedidos que estão presentes na sua ação, ele irá dar parcial procedência. Se o juiz não entender que não assiste direito a quem pede a você, a quem ajuizou a ação, ele irá dar improcedência aos seus pedidos. Novamente, trago aqui uma constatação para vocês a respeito do termo procedência. É um termo que está ligado diretamente à sentença, que é um termo que está ligado também ao juiz de piso, que se chama, ou também juiz singular, juiz de primeiro grau, né?
É aquele juiz ali inicial no processo que irá decidir sozinho, de primeira, né? Então, a procedência ela está ligada a esse contexto de sentença e de juiz singular. Já o provimento é justamente o contrário disso. O provimento ele está ligado já à fase recursal. E o provimento, né, será analisado, o provimento trata também de uma questão final, né, de uma decisão final, que é sobre aquela questão que você coloca em fase recursal. O provimento ele está ligado justamente à decisão do tribunal de se acolher tal recurso ou não acolher. O termo não seria exatamente esse, acolher ou não acolher, mas dar provimento ao recurso ou não dar provimento ao recurso, né? Ou negar provimento ao recurso, melhor dizendo. Então, o termo provimento está ligado a uma decisão em fase recursal de um tribunal, né? Em que o colegiado, né, os juízes irão dar provimento àquela sua contestação, aquele seu recurso, que seja, ou irá negar provimento, né? Então, o termo provimento ele já está ligado à segunda fase, né? Ou também podemos dizer a fase recursal, a segunda instância, né? Digamos, vou colocar esse termo, segundo piso, como nós já falamos, juiz de piso primeiro grau, segundo piso, segundo grau, digamos assim, né? Então, nessa fase recursal é que a gente irá ter na decisão, no final dos pedidos, né, das questões lá colocadas no recurso, irá se ter a decisão daquele colegiado, através das palavras do relator, um provimento ou não provimento destes pedidos, das suas questões colocadas lá, né? De quem recorre, na verdade, melhor dizendo, de quem recorre. Ajuizar relacionado a primeiro grau, a ação inicial proposta pelo autor, interpor relacionada ao recurso, já em fase de segundo grau, em fase recursal, procedência ligada à sentença de primeiro grau, sentença de um único juiz, né? Procedência ou improcedência ou parcial procedência, ligado à decisão daquela sentença em que o juiz analisa o mérito, né, e dá a solução daquele mérito, lhe dando o direito ou entendendo que você não tem direito, ou que não tem direito a tudo, que tem direito só a uma parte, aí parcial procedência. Já o provimento está ligado à questão recursal de prover ou não do seu recurso. Este foi o vídeo um pouco alongado para tentar explicar para vocês da maneira em que eu entendi sobre esses assuntos. Eu peço inclusive que os profissionais da área jurídica que já trabalham me ajudem nesse entendimento e tragam contribuições nos comentários a respeito do tema. Sou estudante de Direito e trago aqui para compartilhar com os colegas, estudantes também, curiosos também, e profissionais do direito, meu entendimento inicial sobre essas questões jurídicas. Eu agradeço a você que assistiu meu vídeo alongado e peço que acompanhe sempre o nosso canal. Valeu!